Então, agora nós vamos falar sobre a questão da dinâmica do solo e para a gente entender onde que os fenômenos químicos, biológicos acontecem, nós temos que entender essa questão das escalas no mundo lá do solo. Então, a gente vai lá do nanômetro, né, que a gente 2 elevado a menos 6 milímetros ou 2 elevado a menos 9 metros. Então, é 0,00002 milímetros é o nanômetro. Eu tenho aqui o limite aqui com a argila, com a fração argila, tamanho, né? É 0,002 milímetros, ou 2 micrômetros. Né? Aqui é 2 nanômetros e aqui 2 micrômetros. Então, se eu quiser enxergar uma partícula que está nesse mundo aqui do microscópico, né, até o micrométrico até o nanométrico, eu preciso ampliar muito para poder enxergar essa partícula, que é muito fina, não é visível ao olho nu. A gente precisa de aumentos, né, por exemplo, de 100 mil vezes para a gente poder enxergar essa fração argila. O silt e a areia já são mais grosseiros, e aqui são esses limites aqui, que são limites, vamos falar assim, que são limites que a gente que deu, né? Mas esse aqui tem um comportamento bem diferente, e eles são muito importantes na dinâmica química e biológica do solo. Então, a gente vê aqui as escalas, né? Olha aqui, o tamanho de um mineral, por exemplo, uma esmectita, uma caulinita, olha a escala, né? De 50 mil nanômetros, 200 nanômetros até um pouco mais de 1 micrômetro. Olha aqui como é que é o tamanho, né, dos minerais. A loisita, que são tubos. Esse aqui que são folhas que estão empilhadas. A esmectita, que tem uma intercamada que é expansiva. A caulinita não é expansiva, então e a gente enxerga aqui, olha como é que são os minerais, ó, da caulinita e da esmectita, como é que ela aparece quando a gente olha no microscópio eletrônico de varredura. E olha a loisita, elas parecem, são tubos, e fica parecendo que são essas espículas, né? Mas são tubos. E que tem a composição, olha que interessante, a loisita tem a mesma composição que a caulinita. A diferença está na sua morfologia. Então, o que acontece? Essa porção que está abaixo de 2 micrômetros, né, exatamente aqui, 0,002 milímetros, e que a gente não enxerga o olho nu, nós chamamos de zona coloidal. Então, são partículas que são extremamente finas, abaixo de 2 micrômetros. Muda totalmente o comportamento, né, nesse campo do tamanho dessas partículas. O que acontece? O processo todo está ligado é controlado por forças elétricas.
Então, o que acontece com essas partículas extremamente finas? Elas vão estar carregadas eletricamente. A superfície delas estará carregada eletricamente, ou por cargas negativas ou por cargas positivas. E, às vezes, a mesma partícula tem dois tipos de carga, tanto positivas como negativas. E cada tipo de carga, ela vai ter uma densidade dessas cargas, e isso vai refletir no comportamento químico e biológico do solo. E aí o que acontece? Da mesma forma que a gente tem a experiência, né, da gente gerar uma eletrostática quando a gente faz com um balão e que atrai as pequenos pedaços de papel, acontece também nessa escala micrométrica coloidal. Eu vou ter a dissorção tanto de cátions, que são como ânions, tanto um como o outro são nutrientes, né? Então, por exemplo, eu vou ter cargas negativas para absorver cátions e cargas positivas para absorver ânions. Então, quais são os mais comuns e que são importantes do ponto de vista da interação biológica? A gente tem aqui o potássio, o amônio, o sódio, cobre, ferro, zinco, manganês, cálcio, magnésio. Esses são os mais comuns e importantes do ponto de vista nutricional. E eles vão estar associados a quais superfícies? As superfícies com cargas negativas. Eles vão ser atraídos por essa superfície de cargas negativas quando estiverem em solução. A mesma coisa acontece com os ânions, só que as cargas que vão estar associadas a esses ânions vão ser cargas positivas na superfície dos minerais. Então, é o caso do fosfato, do sulfato, do silicato, do molibdato e do cloro. Isso aqui a gente vai ver depois, essa questão da importância das cargas, a quantidade de carga e a ligação, a força de ligação nessas superfícies. Então, a gente vê que exatamente isso. Quanto maior for a carga, maior vai ser a energia de ligação na superfície dos minerais. O ferro 3, o cálcio 2, o potássio. O potássio vai se ligar menos. Ele vai ter uma ligação mais fraca na superfície de cargas negativas. A mesma coisa acontece com as cargas negativas. E aí a gente lembra, né? Quando eu tenho solos como os nossos, e todo mundo que tem experiência com agricultura, em ambientes tropicais, sabe que o fósforo é fortemente absorvido na superfície do solo. Por quê? Porque nos nossos solos nós temos uma grande abundância de partículas com cargas positivas. Então, olha o tamanho da carga, né? É uma carga 3 menos. E olha que interessante, quando você tem o silicato, olha aqui, ele tem uma carga 4 menos, quer dizer, ela é maior do que o próprio fosfato. Então, a ligação do silicato ela é superior ao do fosfato. Então, isso aqui é importante para a gente entender, inclusive, o comportamento dos nutrientes no solo, tanto aniônicos como catiônicos, né? Os aniônicos, que é o cloreto, o sulfato, o fosfato, o silicato, e os catiônicos, o potássio, o cálcio, o ferro, o sódio, inclusive.
Então, o que é importante, né? Ocorre para poder a planta ser alimentada, ocorre esse processo de troca catiônica. Então, qual é o principal cátion que é usado, que tem no solo, que é produzido também pelas raízes das plantas? Qual que é o principal cátion? É o hidrogênio, o próton. Ele vai lá e substitui, libera o cátion e a planta vai absorver. A mesma coisa acontece com as trocas aniônicas. E sempre é usado isso aqui. E a gente vai entender no curso que esse processo geralmente não acontece de forma direta. Nós temos um intermediário aqui, que é a microbiota. E é isso que acontece, tem essas trocas, e é assim que os organismos, né, desde os micro-organismos até as plantas, se alimentam lá no solo. Então, o que acontece? Para eu poder fazer essas trocas, eu preciso do próton, né, que é o H+, e preciso da hidroxila para fazer essas trocas. E o que promove a abundância tanto do hidrogênio mais, que é o próton, como a hidroxila, que é o OH-? É definida pelo pH. O pH é o potencial hidrogeniônico. E aqui a gente tem, ele tem uma escala, né, de muito ácido até muito alcalino. É uma escala logarítmica que vai de 0 até 14. Então, o que acontece? Se você olhar na solução, o que vai ter de predomínio numa solução muito ácida? Vai ter predomínio o próton, o H+. Sempre vai ter um pouco de hidroxila, mas uma quantidade muito pequena. E assim sucessivamente, até chegar no muito alcalino, onde predomina hidroxila, o OH-. Quanto mais hidroxila, maior é o pH. Então, aí a gente consegue medir esse pH, o pH do próprio solo, e pode ter em várias condições, e aí você vai definir a condição que o solo vai ter para fazer essa interação com a rizosfera da planta. Agora, a rizosfera da planta, ela muda totalmente a condição do ambiente, mas a gente tem que entender como é que é o pH do solo, que é justamente o início do processo. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um solo ácido, então se eu tenho um solo ácido rico em caulinita, que é um alumínio silicato hidratado, e ele está numa condição ácida, quer dizer, predomina o próton, né, que é o H+, o que vai acontecer? Vai aumentar a disponibilidade do alumínio, solúvel em água. E o que vai acontecer com esse alumínio? Ele vai ficar disponível para as plantas. Então, a maioria das plantas que a gente cultiva, elas são plantas que o alumínio ele é tóxico para as plantas. Então, uma das coisas que a gente faz no solo tropical é controlar, diminuir esse alumínio que é disponibilizado por essa reação. E então, o que acontece, né? O alumínio meio ácido, ele vai ter
essa ligação com a superfície. E aí o que vai acontecer? Se eu tiver em meio ácido, o alumínio vai ficar disponível e ele vai ser tóxico para as plantas. E quando eu estou numa condição mais alcalina, e com o remineralizador, eu vou ter dois processos que vão acontecer. O silicato, ele é um ânion, né? Olha lá, o ânion silicato, e o alumínio é um cátion. Ele vai reagir, o silicato com o alumínio, e vai imobilizar, vai diminuir a atividade, quer dizer, a disponibilidade do alumínio no solo. E vai gerar uma fase de baixa cristalicidade do tipo alofana. Outro tipo de reação que acontece, que é a mesma reação que acontece com o calcário, o alumínio vai reagir com a hidroxila, que é liberada tanto pelos remineralizadores, como também pelo calcário. E aí vai formar um hidróxido de alumínio hidratado. Então, esses dois mecanismos, eles são muito importantes quando você usa a remineralização. Quando você usa calcário, só esse mecanismo do hidróxido de alumínio que é promovido. Com o remineralizador, eu tenho esse processo além da hidroxila, eu tenho essa reação com o ânion silicato, que é liberado do remineralizador.